Geralt de Rivia, protagonista da série The Witcher, é um personagem agora mundialmente conhecido. Ele alcançou essa notoriedade com o jogo The Witcher 3 de 2015 e viu a sua popularidade aumentar ainda mais com a série da Netflix. Mas, na realidade, o personagem existe desde a década de 1990, quando foi idealizado pelo escritor polonês Andrzej Sapkowski. Nosso último contato com esse universo foi por meio das telas, em 2019, quando Henry Cavill assumiu o papel de Geralt. Na série, é adaptado o conto Uma Questão de Preço, presente no primeiro livro deste universo, sendo talvez um dos mais interessantes contos dessa obra. Ele apresenta um conceito muito interessante para a gente discutir, o conceito de destino. Por isso, hoje vamos então analisar como a série aborda essa questão, relacionando com problemas filosóficos reais. Mas antes disso, pedimos para que vocês se inscrevam no canal e deixem um like para nos ajudar. Além disso, sigam a gente em nossas redes sociais com o @Mundo dos Nexus. Estamos no Twitter, Facebook, Instagram e na Twitch. É imperdível. Agora vamos para o vídeo. Antes de mais nada, vamos contextualizar as personagens desse universo essenciais para a compreensão desse episódio. Geralt de Rivia é um bruxo, ou seja, um guerreiro altamente treinado que se especializa na árdua tarefa de matar monstros por contrato. Ele seria uma espécie de mercenário que, em troca de ouro, executa tarefas. No conto e também no episódio, ele recebe uma missão um pouco comum. Ele é convidado para um banquete pela rainha do reino de Cintra, Calante. A rainha tem um objetivo claro nesse banquete. Quer casar sua filha com aliados importantes para melhor assegurar o seu reino. E é isso que ela conta a Geralt, escondendo algumas informações. No meio desse banquete, um misterioso cavalheiro entra no salão e afirma querer se casar com Pavetta, a filha da rainha. Uma confusão começa e então descobrimos que o antigo rei de Cintra já tinha sido salvo no passado por esse cavalheiro. Como recompensa, o cavaleiro pediu ao rei a primeira coisa que ele recebesse de forma inesperada, a chamada Lei da Surpresa. Quando a primeira notícia que o rei recebe é a gravidez de sua esposa, um laço é criado pela promessa de um rei. A filha, que é Pavetta, deve se casar com o homem ouriço. Depois disso, ocorrem uma série de eventos e uma força misteriosa começa a agir no ambiente. É aqui que somos apresentados ao conceito de destino. Mas antes de irmos para esses detalhes, vamos investigar então o que a gente está entendendo como destino nesse vídeo. Para isso, vamos usar o pensador alemão Walter Benjamin. Nascido no fim do século XIX, ele é responsável por uma série de estudos da arte, mitologia e filosofia muito importantes. Nos textos Destino e Caráter e Para uma Crítica da Violência, ele apresenta o que entende pelo conceito de destino. Exposto resumidamente, o filósofo define pela seguinte forma: o destino é o nexo de culpa do vivente. Nessa pequena frase, já podemos notar dois outros termos que precisam ser abordados: o conceito de culpa e castigo. Quando a gente pensa em destino, associamos rapidamente com coisas do tipo um futuro que já foi escrito, frases como era o destino dele se tornar escritor, o destino fez com que a gente se encontrasse, e coisas do gênero. De certa forma, o destino aqui é tratado na esfera religiosa. Podemos entender, supostamente, que Deus possui um caminho já traçado para nós. No momento em que ocorre uma infelicidade, um problema, associamos isso a um desvio do caminho pré-definido, o destino, e assim, os problemas são a culpa aplicada por Deus aos indivíduos que saíram do caminho planejado para eles. Então olhem que interessante. A relação de Pavetta com o mundo já foi determinada antes mesmo dela nascer. A ela já é definida uma relação, ou melhor, um nexo de culpa, pois ela está predestinada a se encontrar, a se casar com o cavaleiro ouriço. Mas essa explicação não pode acabar aqui. Podemos ainda entender mais uma noção de Benjamin que é essencial para o conceito de destino. Quando pensamos na origem de termos e ideias, pensamos na era em que eles foram criados, na era em que eram essenciais para o entendimento da vida. Vêm para o nosso imaginário os mitos gregos, nórdicos, orientais e assim por diante. Eles representavam uma organização que estava além dos homens, ou melhor, as pessoas eram submissas a essas leis. Isso se dava na ordem mítica, onde o homem era, portanto, simplesmente culpado por existir.
Na existência mítica, o homem está participando de um jogo cujas regras ele não conhece e ele pode apenas reconhecê-las, mas nunca tem o poder suficiente para agir livremente. Não seria o caso de Calante e Pavetta muito parecido com isso? Então, o que Benjamin questiona é a noção de que a simples vida orgânica seria melhor, seria um estilo de vida mais puro. Essa vida representa uma existência cujas escolhas e projetos nada importam, já que todas as regras e possibilidades já foram postas na mesa pelos deuses. A isso, essa vida que é simplesmente portadora de uma culpa anterior à sua própria existência, o filósofo determina de mera vida. É falsa e vil a preposição de que a existência humana teria um valor mais alto do que a existência justa, quando existência significa nada mais que a mera vida. O que Benjamin pretende aqui é distinguir claramente a vida na ordem natural, do mito e da vida histórica. Nessa, o que prevalece são as decisões. Os homens agem de acordo com as suas inclinações morais e históricas. Então, para que se saia dessa esfera mítica, o indivíduo deve fazer uma escolha moral livre, mesmo que ele possa morrer com isso. Pavetta faz isso. Descobrimos eventualmente que a escolha final depende da decisão dela de permanecer com o ouriço ou não. Ela aceita, porém a rainha Calante não concorda nem um pouco com isso. Ao mandar suas tropas impedirem tal união, ela é confrontada com os poderes místicos que Pavetta possui, poderes próprios da esfera do destino. Tudo só se resolve quando eles efetivamente ficam juntos e pode-se concluir a promessa feita pelo rei. É concluída finalmente a tal lei da surpresa. O episódio termina então de uma forma muito legal, com Geralt pedindo de recompensa a mesma coisa que o ouriço pediu ao rei, a primeira notícia inesperada que ele receber. Coincidentemente, Pavetta está grávida daquela que viremos a conhecer como Ciri. Então, temos uma pessoa que nasce entregue às forças do destino e da culpa. E é assim que o episódio e o conto podem ser entendidos por essas questões filosóficas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse é um assunto muito denso de um filósofo muito interessante. Se vocês gostaram, deixem nos comentários sugestões, dúvidas e todas essas coisas. Podemos continuar com essa reflexão, mas agora no jogo. Muito obrigada por ter assistido até aqui e se inscreva no canal para não perder os nossos vídeos. Deixe um like e compartilhe com os amigos, ajuda muito. Até semana que vem.